Imagine estar preso dentro do próprio corpo, controlado por forças que não consegue ver, afastado da sociedade e completamente perdido. Esse era o estado do endemoniado de Gadara. Mas então, ele encontra Jesus. O que acontece a seguir é um dos relatos mais impactantes da Bíblia. Você já parou para pensar no poder de transformação que Jesus tem? Como um encontro com ele pode mudar completamente a vida de alguém? A história do endemoniado de Gadara é um exemplo impressionante disso. Um homem que vivia atormentado, sem esperança, rejeitado pela sociedade. Mas tudo mudou quando Jesus entrou em cena. Esse relato está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O foco dessa história está no impacto da libertação que Jesus trouxe. Pensa comigo, esse homem vivia isolado, entre os túmulos, gritando dia e noite e se ferindo com pedras. Ele já não era visto como humano, mas como um problema, um perigo. Até tentaram prendê-lo com correntes, mas ele as quebrava, tomado por uma força sobrenatural. A sociedade desistiu dele, mas Jesus não. E aqui vem uma pergunta para você. Quantas vezes o mundo já tentou colocar correntes em você? Talvez não correntes físicas, mas correntes emocionais, espirituais, rótulos que te aprisionam. A boa notícia é que Jesus é especialista em quebrar correntes e libertar os cativos. O encontro de Jesus com esse homem não foi um acaso. Jesus atravessou o mar da Galileia para encontrá-lo. E se você conhece essa passagem, sabe que no caminho, uma grande tempestade surgiu, como se quisesse impedir Jesus de chegar ao seu destino. Mas nada pode impedir o plano de Deus. Então, o que acontece quando Jesus pisa naquela terra e encontra esse homem possuído? Como os demônios reagem? E o que isso nos ensina sobre o poder e a autoridade de Cristo? Fica comigo até o final deste vídeo, porque essa história tem detalhes profundos e aplicações poderosas para a nossa vida. Vamos juntos agregar a Bíblia e entender esse relato extraordinário. Jesus e seus discípulos acabavam de atravessar o mar da Galileia. Como vimos, não foi uma travessia tranquila. Uma tempestade ameaçou afundar o barco, mas Jesus, com sua autoridade, repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Agora, eles chegam à região dos Gerazenos, ou Gadarenos, um território de gentios, ou seja, de pessoas que não faziam parte do povo judeu. Assim que Jesus pisa na terra, um homem corre em sua direção. Mas essa não é uma recepção comum. Esse homem não está ali por vontade própria, ele está possuído por uma legião de demônios. E antes que Jesus diga qualquer coisa, os espíritos malignos começam a falar por meio dele. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Olha que impressionante! Esse homem estava há anos sem identidade, sem controle sobre si mesmo. Mas os demônios dentro dele sabiam exatamente quem Jesus era. Enquanto muitos naquela época ainda não reconheciam Jesus como Filho de Deus, os espíritos imundos sabiam e tremiam diante dele. Agora, pensa nisso. Se os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus e se submetem a ele, quanto mais nós deveríamos confiar no seu poder. Quantas vezes enfrentamos lutas espirituais, medos, inseguranças, mas nos esquecemos de que Jesus tem total domínio sobre todas as coisas. Jesus então pergunta: qual é o teu nome? E o Espírito responde: Legião, porque somos muitos. Isso nos dá um detalhe assustador. Uma legião, no contexto romano, era composta por milhares de soldados. Isso significa que esse homem estava dominado por uma multidão de demônios. Humanamente falando, não havia esperança para ele. Mas para Jesus, nada é impossível. Os demônios imploram para não serem enviados ao abismo. Em vez disso, pedem para entrar numa manada de porcos que estava por perto. Jesus permite, e assim que os espíritos saem do homem e entram nos porcos, algo inacreditável acontece. Os animais enlouquecem e se jogam precipício abaixo, morrendo afogados no mar. Essa cena levanta muitas perguntas. Por que os demônios queriam entrar nos porcos? O que isso significa espiritualmente? Primeiro, os porcos eram considerados impuros pelos judeus. Mas, além disso, esse evento mostra a destruição que os demônios causam. Aquele homem estava sendo consumido aos poucos, mas quando os espíritos entraram nos porcos, a destruição foi instantânea. É um lembrete de que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Agora, um detalhe que não podemos ignorar: o homem que antes vivia atormentado, quebrando correntes e gritando dia e noite,
agora está calmo, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Olha só que transformação! Esse é o poder de Jesus. Ele não apenas liberta, mas restaura, traz paz e devolve a identidade. Qual área da sua vida precisa dessa transformação? Existe algo que te aprisiona? Medos, vícios, pensamentos negativos? O mesmo Jesus que libertou esse homem quer libertar você também. Mas a história não termina aqui. O que acontece a seguir é surpreendente e nos ensina ainda mais sobre a forma como as pessoas reagem ao poder de Deus. Agora que aquele homem estava liberto, completamente transformado, você pensaria que a cidade inteira ficaria maravilhada, certo? Afinal, eles viram um milagre diante dos seus olhos. Mas o que acontece a seguir é surpreendente. Os que cuidavam dos porcos correram para a cidade e contaram tudo o que havia acontecido. Em pouco tempo, uma multidão se reuniu para ver com seus próprios olhos. E lá estava ele, o homem que antes era uma ameaça, agora sentado, vestido em perfeito juízo, aos pés de Jesus. E qual foi a reação da cidade? Alegria? Gratidão? Não. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de medo e, pasmem, pediram para que Jesus fosse embora dali. Então toda a população da região dos Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse dali, porque ficaram com muito medo. Isso não é curioso? Eles estavam mais preocupados com os porcos que haviam sido perdidos do que com a libertação daquele homem. Para eles, os prejuízos materiais eram mais importantes do que o milagre. Isso nos faz pensar: quantas vezes as pessoas rejeitam Jesus porque têm medo das mudanças que ele pode trazer? Algumas pessoas querem libertação, mas não querem abrir mão do que as aprisiona. Querem a paz de Deus, mas não querem perder o controle da própria vida. Mas aqui está uma verdade dura: ter Jesus por perto muda tudo. E nem todo mundo está disposto a isso. Agora, imagine a cena. Jesus, o próprio Filho de Deus, estava ali, mas as pessoas o rejeitaram. Ele não discutiu, não forçou a sua permanência. Ele simplesmente atendeu ao pedido delas e começou a partir. E é aqui que algo emocionante acontece. O homem que havia sido libertado corre até Jesus e pede para segui-lo. E, humanamente falando, isso faz sentido. Ele não tinha ninguém, havia sido rejeitado por todos, e agora, queria estar com aquele que o salvou. Mas Jesus dá a ele uma missão diferente. Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Jesus não permitiu que ele fosse junto, mas o enviou para ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E sabe o que é incrível? A Bíblia diz que ele saiu anunciando por toda a cidade o que Jesus havia feito, e todos ficaram maravilhados. Ou seja, aquele homem que antes era visto como um perigo, um caso perdido, se tornou um evangelista. Ele foi um dos primeiros missionários gentios da história, testemunhando sobre Jesus num território onde poucas pessoas o conheciam. Isso nos ensina algo muito profundo. Às vezes, queremos seguir a Jesus de uma forma, mas ele nos chama para segui-lo de outra. Talvez você tenha sonhos e planos, mas Deus tem um propósito maior para a sua vida. Mas, você tem contado às pessoas o que Jesus fez na sua vida? Ou será que você tem guardado essa transformação só para si? A história do endemoniado de Gadara não é só sobre libertação. É sobre testemunho. É sobre o poder de Jesus que não apenas nos salva, mas nos envia para fazer a diferença na vida de outros. E, assim como aquele homem, todos nós temos uma história para contar. A pergunta é: você está disposto a compartilhá-la? Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Aquele homem, que todos haviam desistido, foi transformado de maneira radical por Jesus. E essa mesma transformação ainda acontece hoje. Talvez você esteja enfrentando lutas espirituais, carregando correntes invisíveis de medo, ansiedade, culpa, ou qualquer outra coisa que te aprisiona. Mas assim como Jesus atravessou o mar e enfrentou a tempestade para libertar aquele homem, ele também está disposto a ir até onde for necessário para alcançar você. A questão é: você está disposto a permitir que ele te transforme? A cidade rejeitou Jesus porque não queria mudanças. Mas aquele homem aceitou a transformação e se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. E nós? Será que estamos abraçando a obra de Jesus, ou colocando barreiras para que ele não mexa em certas áreas da nossa vida? Hoje, Deus nos chama para sermos luz no meio da escuridão. Assim como aquele homem foi enviado para testemunhar, nós também temos uma missão. Seu testemunho pode alcançar alguém que precisa desesperadamente de esperança. Eu te desafio:
Compartilhe nos comentários algo que Deus já fez na sua vida. Pode ser uma libertação, uma transformação ou uma resposta de oração. Vamos juntos agregar a Bíblia e espalhar essa mensagem poderosa. E se esse vídeo te abençoou, deixa o teu like, compartilha com alguém e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.